Tem uma história de amor que me fascina, e olha que eu não sou muito chegada em histórias de amor. É sobre uma pessoa que se apaixonou por uma escritora famosa, casada. Um romance que durou muitos anos e que foi, em boa parte, vivido por correspondência. Essa escritora famosa, no caso, é Virginia Woolf, escritora inglesa e uma das minhas maiores inspirações. Ela começou a sua carreira literária em 1915 e é autora de obras que marcaram a literatura do século XX, tipo Mrs. Dalloway, Ao Farol, As Ondas, o ensaio Um Teto Todo Seu, que é muito falado quando o assunto é a dificuldade de escrever sendo mulher no mundo patriarcal, e também escreveu Orlando, um livro que mudou a minha forma de escrever e de pensar em literatura, é um dos meus romances favoritos. Virginia era casada com Leonard Woolf e os dois tinham uma pequena editora, a Hogarth Press. Virginia ficou conhecida por um trabalho extenso, brilhante, um dos grandes nomes do modernismo, mas também pela sua depressão, bipolaridade e, entre outras coisas, por esse romance que ela viveu. E essa pessoa por quem ela se apaixonou, também uma mulher, também escritora, também casada, era Vita Sackville-West. Estou reduzida a uma coisa que quer Virginia. Hoje a gente conhece mais a Virginia, seu nome, seus livros, apesar de que na época em que ela e Vita se conheceram, a Vita fosse mais popular, mais bem-sucedida como escritora. Quando eu comecei a pesquisar para fazer esse episódio, eu percebi que assumir o ponto de vista da Virginia era quase automático para mim, porque ela estava mais próxima e porque era mais fácil achar os registros dela sobre essa história. Mas aí eu resolvi que eu contaria do ponto de vista da Vita, usando os fragmentos de trechos do diário dela e de cartas que ela escreveu, tanto para o marido quanto para Virginia. A sorte para os fofoqueiros de plantão, tipo eu, é que um amor entre duas pessoas que escrevem deixam vestígios nas palavras. Eu encontrei muita coisa nessa investigação, mas quanto mais eu lia sobre as duas, mais eu queria ler, eu não ficava saciada. As lacunas continuavam lá. Esse episódio é uma tentativa de preencher essas lacunas, e a gente vai ter que usar um pouco a imaginação. Eu vou supor muita coisa, tá? Mas sempre usando as palavras de Vita como guia, porque eu quero entender o que as palavras conseguem contar do amor dessas mulheres, mas também para entender o tamanho do sentimento que moveu Virginia a escrever um livro. Já te conto qual. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: Cartas para Virginia. Eu acho que o melhor lugar para apresentar a Vita é daqui dos jardins do castelo de Sissinghurst. Hoje ele é um ponto turístico muito visitado em Londres e foi Vita que o projetou. Ela adorava jardinagem, ela escreveu livros sobre paisagismo, tinha uma coluna semanal na The Observer, onde compartilhava a sua experiência em criar jardins. Vita era uma aristocrata, riquíssima. E isso explica por que ela era uma mulher que conseguiu viver à frente do seu tempo. Ela seria a herdeira da Knowle House, que é um castelo de 365 quartos, cheio de jardins, 52 escadarias, onde ela cresceu cercada por pinturas dos seus nobres antepassados. O problema é que Vita era mulher, e na época a regra era que, com a morte do pai, a propriedade deveria ser passada para o filho homem. Por isso ela cresceu em Knowle House, mas o último lugar onde ela viveu foi em Sissinghurst. Mas tem muita história entre um castelo e outro. Vita se casou com Harold Nicholson, um diplomata, um cara que viajava muito. Os dois tinham uma relação de cumplicidade imensa, eles eram muito amigos. Tiveram 2 filhos, Ben e Nigel. Nigel, aliás, é importante porque depois da morte da mãe, ele escreveu um livro sobre os dois, chamado Portrait of a Marriage, ou Retratos de um Casamento. Nele, ele conta que Harold era bissexual e tinha com Vita um casamento aberto. Quer dizer que tanto ele quanto Vita se envolviam com outros homens e outras mulheres e tudo certo. Era um acordo dos dois. Vita conheceu Virginia em 14 de dezembro de 1922, num jantar em Londres, na casa de Clive Bell, que era marido da Vanessa Bell e irmã de Virginia. Era o encontro do grupo Bloomsbury, um grupo londrino de escritores, intelectuais, poetas, tipo os hipsters naquela época. Nesses encontros tinha muito papo cabeça, mas também muita música, zoação, troca de ideias, conversas bem abertas sobre sexualidade, até rolavam uns flertes, porque a maioria do pessoal ali era bem liberal nos costumes.
5 dias depois dessa noite, Vita escreve uma carta para o marido Harold. Eu simplesmente adorei Virginia Woolf e aposto que você também adoraria. Você ficaria caído pelo charme e personalidade dela. Foi uma boa festa. A senhora Woolf é tão simples. Ela dá a impressão de ser algo grande. Ela não é nada afetada. Não usa enfeites, se veste meio bruta. A princípio, você pode pensar que ela é sem graça. E então o tipo de beleza espiritual se impõe sobre você. E você descobre um certo fascínio em observá-la. Ela é desapegada e ao mesmo tempo humana. Silenciosa até querer dizer algo. E então diz maravilhosamente bem. Ela é um tanto velha, tem 40. Eu raramente tive uma queda dessas por alguém. E acho que ela gosta de mim. Pelo menos me convidou a ir à casa dela. Querido, acho que perdi meu coração. Ela se vê em outras vezes e Vita registra esses encontros no diário dela. Numa das páginas, com data de fevereiro de 1923, ela escreve que jantou com Virginia na casa dela e que ela foi, abre aspas, deliciosa como sempre. Naquele dia, Virginia, entre um prato e outro, talvez até depois do jantar, um cigarro aceso, disse que o amor deixa todo mundo meio chato. Vita ouve e fica pensando que talvez Virginia sinta isso porque não teve nenhuma grande paixão. Numa das primeiras cartas que Vita escreve para Virginia, ela começa bem formal, escrevendo "Cara senhora Woolf". Virginia responde: "Que isso? Pode me chamar de Virginia". E aí a Vita, meio sem jeito, pede para ela fazer o mesmo. E a relação vai ficando mais íntima. Em março, Vita escreve que almoçou com Virginia, na Tavistock Square. É a primeira vez que fico sozinha com ela por tanto tempo. Vita continuou tendo namorados, namoradas, também tinha seu marido, livros para escrever, filhos para criar, jardins para cuidar, mas pensava muito em Virginia. Elas se escreviam com frequência, também se visitavam com frequência. A Virginia visitava a Vita, às vezes sozinha, às vezes com o marido Leonard. Quando os casais iam conversar na sala, ao redor da lareira, Vita se sentava no chão, ao lado da cadeira de Virginia. Essa proximidade também foi para a escrita. Em 1924, a Vita escreveu uma noveleta chamada Seducers in Equador. Ela queria escrever algo digno de Virginia e foi influenciada pelo estilo dela, como se estivesse tentando contar uma história na língua de Virginia Woolf. A Vita, ela se sentia inspirada com Virginia, talvez depois de Harold fosse a pessoa mais importante da vida dela. Quando Harold ia trabalhar em Teherã, Virginia fazia companhia a ela algumas vezes. Em dezembro de 1925, Vita escreveu uma carta para Harold contando de uma dessas visitas. Busquei Virginia e trouxe ela para cá. Ela é uma companhia extraordinária e eu a amo tanto. Leonard virá no sábado. Por favor, não pense que A. Vou me apaixonar por Virginia. B. Virginia vai se apaixonar por mim. C. Leonard vai se apaixonar por mim. D. Vou me apaixonar por Leonard. Porque não é isso. Eu sinto terrivelmente a sua falta. Sinto saudades de você, especialmente porque Virginia foi tão doce sobre você e tão compreensiva. As cartas que Vita escreveu para o marido nesse final de semana é como se ela estivesse tentando se justificar, tentando explicar para ela mesma que não, imagina, eu não amo Virginia desse jeito, não é nada físico, é um amor intelectual. Mas parece que nesse final de semana rolou algo físico sim. Dizem as más línguas que foi nesse final de semana que as duas trocaram carícias, dormiram juntos. Vamos falar a palavra, treparam. Foi quando elas teriam trepado. Mas não sou eu que estou dizendo. No livro Virginia Woolf, A Literary Life, diz que em dezembro de 1925, a vida de Virginia deu uma virada quando ela começou um affair com Vita Sackville West. Uma amizade que se desenvolveu e se tornou mais intensa quando Virginia foi para ficar na casa de Vita, Longbourn, por 3 dias. Parece que o breve período de relação sexual que tiveram foi nesse momento. Em janeiro de 1926, Vita vai para Teherã ficar com o marido diplomata. A jornada levou 6 semanas e enquanto ela viajava, escrevia cartas longas e intensas para Virginia. Estou reduzida a uma coisa que quer, Virginia. Fiz uma carta tão bonita para você nas horas insones da noite. E agora ela se perdeu. Eu só sinto muito a sua falta, numa forma desesperadamente humana. Você, com todas as suas cartas cultas, nunca escreveria uma frase tão elementar como essa. Talvez você nem mesmo sinta isso. Ainda assim, acho que você sente um pouco essa falta.
Mas você colocaria isso numa frase tão extraordinária que até perderia um pouco de sua realidade. Já comigo, a coisa é mais gritante. Eu sinto sua falta mais do que eu poderia acreditar. Então essa carta é um grito de dor. É incrível o quão essencial para mim você se tornou. Imagino que você esteja acostumada a ter alguém te dizendo essas coisas, maldita seja, sua mimada. Não vou fazer você me amar mais me entregando dessa forma, mas minha querida, não consigo ser retraída com você. Te amo demais para isso. Verdade. E você não faz ideia do quanto eu sou retraída com quem eu não amo. É a minha arte, mas você acabou com todas as minhas defesas e eu não me arrependo disso. Ai, por favor, me desculpe por escrever uma carta tão pobrinha. Virginia também estava muito apaixonada. Foi nessa época que ela teve a ideia para escrever um livro. Ela anotou uma biografia começando no ano de 1500 e continuando até os dias de hoje com o título Orlando, Vita, e com uma mudança de um sexo para o outro. A ideia era homenagear Vita, que inspirou esse personagem que começa a história como homem e termina como mulher. E também uma forma de vingar a amada, porque Orlando, na história, ele herda a Knoll House, o castelo a que Vita não teve direito. Aí que Virginia mal tinha começado o livro e já pediu ajuda de Vita para escolher as imagens que fariam parte do romance. Virginia esteve aqui o dia todo e foi embora há pouco. Foi uma manhã divertida. Fomos a Knoll e escolhemos pinturas para Orlando. Escolhemos pinturas obscuras, das quais aproveitaremos certas partes. Ela queria pinturas de antepassados jovens da Vita, um que fosse rapaz e a pintura de uma moça, para ilustrar como se fosse Orlando. E isso me faz pensar que é quase como se a Virginia estivesse usando esse livro como pretexto para passar mais tempo com a Vita, para fazerem algo juntas. Teve uma vez que ela levou Vita para um estúdio fotográfico para fazer as fotos que ilustrariam Orlando na fase mais atual, né, como mulher. E a Vita escreveu depois sobre esse dia, foi em novembro de 1927. Ai, senti-me horrível, vestida numa peça inadequada de cetim rosa, com todas as minhas roupas caindo. Mas Virginia estava feliz, o tempo todo se metendo embaixo do pano escuro da câmera para conferir o resultado. O livro é publicado em 1928 e é dedicado a Vita. Orlando é a mais longa e mais genial carta de amor da literatura. Um dia antes da publicação, Vita recebe num pacote pardo uma encadernação de Orlando, enviada pela Hogarth Press. Uns dias depois, ela recebe o próprio manuscrito de presente. Por enquanto não consigo dizer nada, a não ser que estou completamente deslumbrada, extasiada, encantada, enfeitiçada. Parece-me o livro mais adorável, inteligente, mais rico que já li na minha vida. Sinto-me como uma daquelas figuras de cera numa vitrina sobre a qual pendura um casaco bordado de pérolas. É como estar sozinha num quarto escuro com uma arca do tesouro cheia de rubis e pepitas de ouro e brocados. Você inventou uma nova forma de narcisismo, e devo confessar, estou apaixonada por Orlando, e essa é uma complicação que eu não esperava. Virginia, minha querida, posso apenas agradecer por você ter derramado tanta riqueza. Você me fez chorar nos trechos sobre Knoll, sua desgraçada. Eu terminaria essa história bem aqui. Aí eu agradeceria a Natália Peri, maravilhosa, que se entregou para emprestar a voz para Vita, e ela também foi entrevistada no episódio 2 desse podcast. Eu agradeceria a você por ouvir, agradeceria a quem me financia para que eu possa fazer mais essas pesquisas em apoio.alinevalek.com.br. Pediria para você me contar o que achou dessa história, me mandando um e-mail, comentando nas redes sociais. Eu pediria para você parar de ouvir aqui mesmo, que é o que eu considero o ponto alto dessa história. A publicação de um livro importante e a carta da homenageada reagindo a ele. Mas a história não termina aqui. Quem conhece Virginia sabe o que aconteceu com ela. Sabe que a última carta que ela escreveu, em 1941, foi para o Leonard. O ponto é que, depois do livro, esse amor das duas esfriou. Não sei se pelo livro em si, não é que também tenha acontecido um grande rompimento, uma treta, que elas tenham terminado. Rolaram umas cartas meio passivo-agressivas nessa época, umas cobranças, né, de ausência. E Vita se envolvia com outras pessoas. Também não dá pra saber se foi isso, mas elas continuaram amigas, continuaram a se escrever e continuaram a se visitar. Quando Vita ia na casa de Virginia,
ela sempre encontrava no quarto de hóspedes um arranjo de flores. Mas nessa época explode a Segunda Guerra Mundial e elas não conseguem mais se ver. A última carta que Vita recebe de Virginia dizia: "Eu simplesmente parei de falar com você, me parece tão estranho. É tranquilo demais aqui. Acabei de colocar flores no seu quarto e aí tá você sentada com bombas caindo ao seu redor. O que eu mais posso dizer, exceto que te amo e que tenho que viver nessa tarde estranha e quieta pensando em você aí sozinha. Querida, deixe-me ter só mais uma linha. Você me deu tanta felicidade." E então Vita responde, talvez sem saber que pela última vez: Ah, minha querida, como sua carta me tocou essa manhã. Quase pingou uma lágrima no meu ovo pochê. Suas expressões de afeto tão peculiares sempre tiveram o poder de me motivar. E suponho que seja um pouco tenso, ainda que de forma inconsciente, que elas agora venham pingar contra o meu coração como uma bala caindo do telhado. Eu também te amo, você sabe disso. Acho que é isso que me emociona nessa história, que uma paixão acabar não é necessariamente triste, porque ela pode se transformar em algo muito duradouro, como o amor das duas, que até o final tiveram palavras carinhosas para dar uma para outra. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.